Deus, Pátria, Família, um lema usado, entoado, reproduzido pelo movimento da Nova Direita Internacional, a NDI, aqui no Brasil. Então, esse é o assunto de hoje. De onde veio esse lema e o que ele representa de fato? O lema Deus, Pátria, Família. E se você já viu alguém utilizando esse lema, entoando esta bandeira, se você já entoou esta bandeira, este lema, se você já repetiu isso, colocou lá no seu status do WhatsApp, saiba o que você está fazendo. E avise as pessoas também o que elas estão fazendo quando fazem isso. Rodrigo Medeiros, muito obrigado pela presença. Leandro Rafael, essa expressão era muito utilizada por Salazar, exatamente. O ditador português que mais tempo governou Portugal. Essa imagem que está atrás de mim, tá? Vamos falar de tradição, o pessoal quer falar de tradição, quer falar de conservadorismo, entre aspas, né? Faz de conta que existe isso no Brasil. Não existe, tá? Esse dia eu tive um debate aí com um conservador brasileiro aí, né? Discípulo do Olavo de Carvalho, que jurava para mim que conservadorismo existe no Brasil. E ele era um conservador, é claro. Quer dizer, aí tentou fazer uma justificativa semântica ali para alegar isso, mas não existe, tá? Esse é um movimento conservadorista. A gente vai ver o que é isso, do que se trata isso, e por que ele não existe, e quem criou esse termo Deus, Pátria, Família, ele tem alguns problemas seríssimos aí, principalmente para quem pensa que é conservador. Por isso que quando o professor L'Oréal Rocha fala falsa direita, falsos conservadores, é exatamente disso que se trata. Tá? Mas antes deixa eu mostrar aqui o anjo custódio do Reino de Portugal, exterminando de Portugal a águia de Napoleão e a tropa francesa. Essa figura faz parte da iconografia portuguesa e, portanto, do Brasil anterior a 1822, né, a representação de uma figura de um anjo da guarda da nação. A iconografia é a simbologia utilizada por um país. Então isso é muito importante, são os símbolos, os signos, sinais com significados, que representam o ideário, que representam a tradição, que representam a cultura de um povo. Então, no caso, Portugal tinha a figura do anjo custódio, um anjo protetor, que inclusive existem relatos de batalhas de soldados que descreviam que presenciaram, no caso, né, que presenciavam uma intervenção divina em batalhas. Na verdade, isso desde o início, desde a Batalha de Eurique, em 1139, mas em outras batalhas também, tá? Bom, então, isso é muito interessante. Isso envolve uma tradição real, uma tradição que se perdeu, que a gente precisa começar a conhecer, para dizer o mínimo, né? Bom, deixa eu abrir um negocito aqui. Telegram do Instituto Licentia, porque isso foi um conteúdo que eu compartilhei lá, né? Essa semana. Em primeiro lugar, esse lema, é preciso que vocês... Ele, além dele ter sido usado pelo fascismo e tal, quem criou o lema Deus, Pátria, Família, de fato, foi o maçom Carbonária, de grau 33, fundador da máfia italiana, Giuseppe Mazzini. Olha só. Vocês sabem aquela história daquela carta de Albert Pike, que anunciava, o Albert Pike, o maior autor maçom, né, de todos os tempos, considerado por muitos maçons, aquela carta prevendo 3 guerras mundiais, anunciando que teria uma 3ª guerra mundial e tudo mais. Bom, acontece que quem recebeu essa carta de Albert Pike foi o Giuseppe Mazzini, tá? E ele utilizava exatamente esse slogan nas suas declarações, nos seus textos. Ele era um revolucionário antimonárquico, maçom Carbonária. Para quem não sabe, a Carbonária é uma loja
maçônica, um movimento maçônico, né, uma linha maçônica que foi muito atuante na Itália, extremamente revolucionária, tá? Até o ex-juiz, atual senador Sérgio Moro, em uma ocasião, eu não sei quem se lembra disso, mas ele deu uma declaração numa entrevista, né, quando falavam em golpe de Estado no país, né, ou intervenção militar, isso há muito tempo, não agora, dessa vez, isso há muito tempo atrás. Eu não lembro qual era o contexto, mas eu lembro que tinha alguma coisa a ver com isso. E ele soltou essa, eu não sou carbonária, porque ele é mestre maçom também, né, o Sérgio Moro, mas ele disse eu não sou carbonária, porque a carbonária, para quem não sabe, os esforços da maçonaria na Europa estavam muito focados ali na Itália, porque eles tinham como adversário, de fato, a Igreja Católica, né? Então, isso que eu acho curioso, porque você tem um maçom carbonária criou o slogan, né? Deus, Pátria, Família, foi reproduzido muito pelo fascismo e por outros movimentos de influência fascista, direcionamento fascista na Itália, ou melhor, na Europa. E os católicos hoje, brasileiros, os mais conservadores, ou aqueles que têm uma simpatia com a monarquia de Bragança, eles repetem isso, né? A torta é a direito. Deus, Pátria, Família. Botam em outdoor, bota adesivo no carro, camiseta. Vou mostrar algumas coisas aqui que é só pra gente ver, né? Como os movimentos políticos no Brasil são extremamente revolucionários. Extremamente revolucionários. Mesmo a direita é extremamente revolucionária. E isso tem implicações que eu vou explicar. Mas aqui o Leandro Rafael comentou aqui, né? A Carbonária foi responsável pelo regicídio de Dom Carlos, em 1908, rei de Portugal. Então, isso foi alguma das coisas. A gente tem no Instituto Licentia, nesse curso aqui, para quem quer entender mais, estudar esse assunto de verdade, tá? É o Conspiratorium. Aí tem o módulo Sociedades Secretas ali, a gente entra mais em detalhes sobre isso, tá? Então o Conspiratorium tá ali. Depois quem quiser entra lá, institutolicentia.com, vem estudar conosco, ok? Esse grupo de alunos que eu tô mostrando aqui é o do grupo do Instituto, tá? Que eu tô mostrando aqui o Telegram no caso. Então, isso aqui eu compartilhei ontem lá, né? Aí é preciso entender um detalhe, tá, pessoal? Veja, evidentemente que a gente entende que claro, que o comunismo ele é um projeto que ele é adversário do Ocidente, ele é adversário da nação. A gente entende isso, claro. Eu coloquei aqui num texto mais à frente, né? Logo em seguida eu falei, ó, o ponto é que o primeiro véu é entender que o comunismo é um adversário. E a maioria percebe isso rápido, né? O pessoal que não está lá na ideologia em si, né? Debaixo desse véu, né? Porque a pessoa se politiza, a primeira coisa que ele cai é na esquerda marxista. Então ele fica... a tendência é cair ali porque há, de fato, uma influência muito grande até na educação, né? Em relação a isso. Em órgãos oficiais, muitos professores têm direcionamento de esquerda marxista, porque no passado a esquerda marxista ela não tinha essa... Quando eu era adolescente, né? Há uns 20 e poucos anos atrás... A esquerda ela era vista como uma espécie de contracultura, ela era vista como a oposição ao sistema, não é como é hoje. Isso aconteceu, essa mudança de paradigma aconteceu nos últimos anos, nos últimos 6 ou 7 anos apenas no Brasil. Na época o pessoal via de fato a esquerda como antissistema. Então a primeira coisa que acontecia quando o cara percebia que existia um sistema, digamos assim, político, né, uma certa... elite que controlava as coisas, era entrar para a esquerda para fazer oposição a isso. Então, por isso que eu coloquei aqui, o primeiro véu é entender que o comunismo é um adversário. Adversário de quem? Do Ocidente cristão, do Ocidente como um todo, da humanidade, não só do Ocidente, porque as pessoas do Oriente também fazem parte desse projeto, um projeto metafísico transcendente que não foi fundado por mãos humanas. Ele foi fundado pelo divino se estabelecendo na Terra. Isso é transcendente, quando sai do outro mundo para entrar nesse e para levar para o outro. Então isso é o significado de transcendente de fato. Tá? Então,
Nesse sentido, o primeiro adversário é o comunismo, que as pessoas caem. O segundo é detectar os liberais como destruidores do Ocidente. E o terceiro é enxergar o falso conservadorismo, um substituto mal feito da verdadeira tradição. Então, eu coloquei, sem remover essas três ilusões, é impossível enxergar a realidade tal como ela é. A maioria dos brasileiros só remove a primeira, o comunismo. Uma minoria percebe a primeira e a segunda, o liberalismo também como um problema, né? Como um projeto revolucionário, um processo revolucionário. Vai lembrar que antes da Revolução Bolchevique na Rússia, antes da Revolução de Mao Tse-tung, bem antes, na verdade, as primeiras revoluções quem fez foram os liberais, a Revolução Francesa, Americana, a independência no Brasil, o golpe da República, né? Então, esses são projetos revolucionários liberais, tá? Poderia citar aquele exemplo que eu dou às vezes, onde houve um aviso, né, por meio de uma cristã devota na França, 100 anos antes da Revolução Francesa, considerada santa, canonizada, beatificada, Maria Margarida de Alacoque. Os católicos consideram ela uma santa. E ela tinha visões de Cristo. Era uma mulher que vivia em reclusão, em santidade e uma vida muito disciplinada, e teria tido algumas visões de Jesus Cristo, que pediu para ela alertar o rei. E ela mandou 3 cartas, essas cartas existem, né, para o rei de França, pedindo para que ele consagrasse a nação a Cristo e colocasse nas armas e na bandeira, no brasão de armas e na bandeira, o símbolo, que era um símbolo cristão da época, católico, do Sagrado Coração de Jesus. Mas ele ignorou. E tanto é verdade que um pouco antes da Revolução Francesa estourar, eles foram procurar nos arquivos, o pessoal era muito religioso naquela época, né? Foram procurar nos arquivos, encontraram essas cartas e tentaram chegaram a consagrar o brasão de armas e a bandeira assim em cima da hora, na correria, só que era tarde demais. Ali já estava, isso foi 100 anos depois, e aconteceu a Revolução Francesa, mataram os reis e tudo, a família, o rei, a rainha, né? Enfim. E muitos padres e freiras também eram mortos às dezenas, tá? Pelos revolucionários liberais. Então a maioria percebe até aí, é comunista e liberal, e fica preso daí no pior de todos, que é o substituto do verdadeiro, é o falso conservadorismo, né? Porque, na verdade, conservadorismo em si já não é um projeto do Brasil que resgata a sua tradição. Ele não tem que ser conservador, na verdade. Ele nem deve ser conservador, porque conservadorismo não diz respeito ao Brasil. Eu já expliquei isso. Diz respeito à Inglaterra. Quando eu debati com o discípulo do Olavo de Carvalho, né, ele quis argumentar com a semântica. Porque conservar... Eu sou conservador porque eu quero conservar valores que eu acho importantes. Não tem nada a ver. O termo conservador ele vem de um partido inglês que visava conservar a instituição que é a monarquia britânica. O rei, a rainha da Inglaterra, a casa monárquica, a monarquia, percebe? Então, evidentemente que isso não se enquadra no Brasil, até porque a monarquia da Inglaterra, ela financiou as revoluções para destruir as outras monarquias, para que só ela sobrevivesse, e as outras viraram simbólicas, mais fracas, né? Algumas sobreviveram, você tem nos países nórdicos, a França, a Espanha, perdão, tem rei, né? Mas aonde eles conseguiram, eles destruíram. Só que esses outros lugares, ela é muito mais simbólica e muito menos relevante para os países do que é a da Inglaterra. Ainda que hoje a monarquia da Inglaterra, a Casa Real, ela seja de fato um poder simbólico tradicional para a Inglaterra, ela, na verdade, ela tem muito mais influência, né? Tanto que ela tem um império, existem diversos países do mundo que tem a rainha da Inglaterra, ou o rei agora, né, depois que ela faleceu, o rei Charles, como rei do seu país, muito embora alguns estejam em outros continentes do mundo. Não sei se vocês sabem disso. Aí o que aconteceu? Foi que depois das revoluções, um grupo de revolucionários começou assim, que eram revolucionários, anti-monárquicos ou anti o poder tradicional, e
eles colocaram ali falsos monarcas. Um exemplo pior de todos que você pode ter, Napoleão, na França. Foi isso, né? Um falso monarca, declarado imperador, né? E começou, na base da força da violência, a invadir países ao redor, destituir os reis para dominar. Inclusive, isso impactou no Brasil, quando a família real fugiu de Lisboa, né? Na verdade, já tinha programado isso, mas teve que fazer isso, né, meio em cima da hora, porque o Portugal estava sendo invadido pelas tropas francesas de Napoleão. E aí a sede do Reino de Portugal vem para o Brasil. Daí o Brasil é elevado à categoria de reino logo depois, né, tornando-se Reino do Brasil. Tá? Antes da independência, eu tô falando do Império Brasileiro, tô falando quando o Brasil era reino. Então o Brasil já tinha uma categoria elevada de Estado soberano, membro de uma coroa, e depois ele passa a ser um reino, membro de um Reino Unido. Tá? Então isso é tradição. Isso é resgatar a tradição. Ser revolucionário é ficar Deus, pátria, família. Tá? Então eu mostrei aqui, bom, já fiz uma introdução, eu coloquei aqui, mas a maioria dos brasileiros só remove a primeira, o comunismo, uma minoria percebe a primeira e a segunda, o liberalismo também, mas nós precisamos criar uma verdadeira elite intelectual, uma verdadeira, não aquilo que o Olavo de Carvalho falava ou tentava fazer, uma verdadeira, eu tô falando, tá? Que supera esses três véus, comunismo, liberalismo e o falso conservadorismo, ou esse troço que chamam de conservadorismo, essa coisa escabrosa da nova direita internacional, um projeto satânico, engendrado e criado por satanistas, de fato. Né? Isso é só você estudar a história das pessoas que encabeçaram esse projeto, ou satanistas, ou ex-satanistas, tá? Pessoas que realmente têm histórico disso, né, de serem defender qualquer coisa menos o cristianismo, mas gostam de usar uma roupagem de cristãos para manipular os cristãos para única e exclusivamente obter poder. Entenda isso. Mas nós precisamos então criar uma verdadeira elite intelectual que supere esses três véus. Ainda são raríssimos os que detêm esse privilégio. E os senhores e senhoras aqui, né, do Instituto serão parte disso. Então, hoje com esse, desculpa a expressão aí, mas eu vou ter que usar ela, com esse fogo no rabo, né, desse pessoal aí tradicionalista, propagadores dessa pseudo-direita internacional, essa nova direita internacional, essa coisa dissidencialista, essa coisa que acha que ser conservador é idolatrar o autocrata lá da Rússia. Tá? É esse tipo de coisa. Porque, na verdade, um dos maiores idealizadores desse projeto internacional, nova direita internacional, é o próprio Alexandre Dugin. Tá? Antes dele, o Alain de Benoit. E mais algum. Steve Bannon. Foi Olavo de Carvalho no Brasil. Então é um projeto internacionalista. Ele não era unificado, cada um tinha suas peculiaridades, mas todos eles tinham esse viés revolucionário disfarçado como se fosse assim uma espécie de oposição à esquerda. Então é preciso ficar esperto com isso, porque não é porque se diz anticomunista, se declara anticomunista, que não é revolucionário. E pior, que não é fascista. E aqui eu não estou usando o termo fascista, né, como taxista, aquela coisa que a gente vê o pessoal da esquerda que usa esse termo muitas vezes sem saber o que está fazendo. Estou sendo literal e vou mostrar para vocês. Tá? E pior coisa, claro, como tem pessoal que é marxista, comunista, que defende o marxismo abertamente na internet, agora tá tendo aí uns canais aí que defendem o fascismo. Os caras se ofendem se falar do fascismo, é um troço, coisa de louco isso. Coisa de louco. Mas enfim, onde está o problema de Deus, pátria, família? Deixa eu só mostrar isso daqui primeiro. Tá? Isso aqui é um cartaz da Associação Brasil Livre, de 1938, onde eles encaminhavam uma proposta de lei. Esses eram os brasileiros
simpatizantes de Adolf Hitler um ano antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Um ano antes, 1938. Eles queriam impor restrições aos de raça, fé e ascendências e descendências judaicas. Tá? Tem a suástica nazista ali, e o nacional-socialista, enfim, e o lema, Deus, família, pátria, Deus, pátria e família acima, né? Esse daqui era um manual, a lição de Salazar, né? A lição de Salazar, né? Deus, pátria, família. Isso aqui era o que ele ensinava nas escolas da ditadura de Salazar, né? Do governo de Salazar em Portugal, quando ele tomou o poder, né? Deus, pátria e família, a trilogia da educação nacional, parte da série A Lição de Salazar, distribuída nas escolas portuguesas durante o Estado Novo, do ditador português Antônio de Oliveira Salazar. Tá lá, Deus, pátria e família, a trilogia da educação nacional. Cara, isso daqui é bizarro. Daí você olha aqui, ó. Vamos colocar aqui Deus, pátria e família no YouTube, no Google, quer dizer. Olha o que a gente vê. Meus amigos, o pessoal botando em outdoors pelo Brasil para defender o candidato em Roraima, aqui, Guarabira, diversas cidades pelo Brasil, aí o pessoal espalhando cartazes, mandando fazer cartazes, aqui na Bahia, Capela do Alto Alegre, né? Como se fosse... Você tá entendendo como o brasileiro ele não tem noção do que faz? Olha lá, só existem dois lados, o comunismo e o fascismo, né? Eu repito, tá? Quem criou o lema, deixa eu mostrar ali, foi esse cara aqui, Giuseppe Mazzini. Tem esse livro aqui na Amazon, para quem quiser, né? A Verdadeira História da Máfia, só que acho que tem impresso também. A Verdadeira História da Máfia, Giuseppe Mazzini, o maçom fundador da máfia. Maçom Carbonária, revolucionário italiano. Tá? Esse senhor aqui. Ele que criou o lema. Tá? O cara, ele é maçom fundador da máfia. Giuseppe Mazzini foi um indivíduo a quem Albert Pike escreveu algumas cartas, inclusive aquela, né? As quais expôs que haveria 3 guerras mundiais que acabariam por unir o mundo todo sobre uma ditadura luciferiana. Tá? Que na verdade o Pike ele era, né, luciferiano. Assim, ele escreve isso em alguns parágrafos dos livros dele, você consegue ver, o maior autor maçom, ele era abertamente, ele entendia que o que eles veneravam, na verdade, quem eles veneravam era Lúcifer, né? Coisa que nem todo maçom sabe ou entende, né? Mas o Pike sabia, e tem parágrafos, quem quiser pesquisar pode achar, não vou achar isso agora, mas tem trechos das obras dele que falam isso, tá? Então, como o Pike, Mazzini era um Illuminati, possuía o 33º grau maçônico. Eu não sei se o livro é bom, mas essa história de que o Giuseppe Mazzini é o fundador da máfia italiana, eu já sabia, já fazia aí uns 10 anos. Tá? Que ele era de fato um Illuminati, eu não atesto. Eu não atesto isso. Tá? Eu não atesto porque eu tenho cartas, eu mostrei isso no nosso curso, Conspiratorium, aqui lá no Instituto Licentia, eu mostrei, tá? Cartas de altos líderes ali dos Illuminati, né, que foram apreendidas na época, onde eles falavam onde eles se negavam a aceitar. O Mazzini queria ser um Illuminati, isso é fato, mas se ele foi um Illuminati ou não, aí eu já não posso dizer, tá? Porque eu acredito que ele não tenha chegado a ser um Illuminati. Eu vou colocar aqui, então, ó, Giuseppe Mazzini, quem quiser pesquisar sobre ele, tá aqui. Político maçom revolucionário da unificação italiana, né? Foi um nacionalismo revolucionário, tá? O lema Deus, Pátria, Família tem uma informação que vocês vão encontrar aqui na própria Wikipedia também, tá? Que é bem interessante para os católicos aí, principalmente, sei que tem muito católico que acompanha essas lives, né? Bento XVI, por exemplo, não estou falando do Papa Francisco, que hoje tem essa turma católica que não considera ali o João Paulo II como Papa, ou melhor, o Francisco, né? Como Papa, só vale o Bento XVI, porque ele era mais conservador, digamos assim, né? Coisa, porque o Francisco ele é humano demais para ser Papa, né?
a mentalidade, claro, desumana dos pseudo-conservadores. Mas o Bento XVI, por exemplo, ele lembrou em 2011 uma mensagem de João Paulo II, né, pelo Dia Mundial dos Migrantes, no qual o ideal de uma só família humana aparece acima do patriotismo. Né? Então, esse lema, Deus, Pátria, Família, ele não é respaldado pelo magistério oficial da Igreja Católica. Tá? Você pode procurar isso lá no Vaticano, né? Isso aí carta encíclica, tá lá no site do Vaticano. Deixa eu falar uma coisa para você, não vou ler a carta inteira, mas ele criticou essa questão porque a Itália, ela tem crescido muito, né, esses movimentos neofascistas na Itália, e é bem complicado, porque na época, lá nos anos 60, anos 70 já, anos 80, cara, acontecia atentado terrorista na Itália. Lembra que o patriota, entre aspas, aí, que quis explodir um caminhão cheio de combustível de avião, recentemente, que deu, agora, relacionado aos atos aí do 8 de janeiro, aquele período ali entre a eleição de 2022 e a posse do presidente em 2023, do novo presidente. Você sabe que a gente teve aí algumas situações, como aquela tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, o pessoal quebrando o carro nas ruas, e o pior de todos, que foi esse quase atentado terrorista realmente no Brasil. Bom, a Itália, onde tem fascista pra caramba, de verdade, eu não tô falando assim, essa turma que a esquerda fala, seu fascista, foi um fascista mesmo, é declarado fascista, que já tem no Brasil também, tá? Já começou a ter essa coisa aí no Brasil, já não chega o comunismo, agora tem fascista também, é pra acabar, né? Na Itália acontecia muito atentado terrorista, assim, de morrer dezenas de pessoas, os caras explodiam estação de metrô, tá? Explodir locais públicos mesmo e matar um monte de gente inocente porque queriam protestar contra a democracia, protestar contra os caminhos que a Itália estava tomando de se modernizar, ou caminhos progressistas que eles eram contra, né? Ou democráticos, ou liberais. Então eles iam lá e explodiam, matavam um monte de inocente, assim, estilo o Allahu Akbar mesmo, lá que a gente vê no Afeganistão, que a gente vê no Iraque, só que eram, entre aspas, cristãos, entre aspas, né? Bem aspas, bem grandes aí. Então, é isso aí, pessoal. Tá? Então, o Bento XVI, ele repudiou isso. E foi o que eu escrevi no nosso Telegram. O Giuseppe Mazzini criou esse lema. E por que esse é um lema problemático? Tá? Filosoficamente, a falha desse lema ele está em colocar a pátria acima da família. Essa é a inversão, porque todo projeto revolucionário, toda macumba de massa política, que é isso, né? Esses projetos revolucionários são uma macumba de massa política, de manipulação de massa, uma magia de alto porte mesmo, uma magia que alcança muitas pessoas. O conceito primordial de magia é usar imagens, sons e símbolos, palavras, para manipular pessoas em determinada direção ou a fazer determinada coisa que se deseja, né? Então, isso tudo aí que foi feito dentro em esferas de ocultismo, foi plasmado nesse mundo, tá? Mas o problema filosófico nisso ele está em colocar a pátria acima da família, porque sem família não há pátria. A cristandade é uma família, tá? E ela sempre esteve acima da pátria. De fato, a coroa portuguesa, né, no Brasil, sempre foi um conjunto de famílias que formavam a pátria. A família, a casa real monárquica e a nobreza. Então, a pátria era formada pela família. Inverter isso foi o pior ato revolucionário do pai da máfia, que lançava ali o nacionalismo revolucionário. Tá? Os resultados foram catastróficos. Em outras palavras, o resultado foi o fascismo. Porque, na verdade, o correto seria Deus, família, nação. Deus, família, nação. Aí tudo bem. O conceito de Estado-nação é um conceito superior ao conceito de pátria, que é abstrato. Inclusive, é um conceito que começou a ser usado na Revolução Francesa. Antes disso, ele tinha até alguns usos mais antigos, né? Relacionado a pater de pai, né? Pátria
pai, mas não era tão usado. Ele se popularizou realmente, ele tinha uma etimologia que remetia à Idade Média, só que não era usado. O que se falava era em nação ou em reino. Agora, o conceito de pátria, ele já foi utilizado na Revolução Francesa. Eu tenho um livro que fala isso bem claramente, do Manuel Rodrigues Ferreira, Repúblicas Municipais no Brasil, 1532 a 1820. Tá? Que, na verdade, as repúblicas eram as cidades e vilas. Elas eram descentralizadas, né? Isso aí também foi invertido no processo revolucionário. E se torna uma república de poder central. Mas foi por esse motivo que o Papa Bento XVI, que é o Papa favorito dos sedevacantistas, né, que são os católicos que não reconhecem, quando eles não gostam do Papa, eles não reconhecem o Papa. Quando eles gostam, aí vale o Papa, né? Então, os católicos mais tradicionalistas criticaram esse lema. O próprio Bento XVI, que é o Papa favorito desses católicos tradicionalistas, criticou o lema que foi criado pelo maçom revolucionário Carbonária, de grau 33, fundador da máfia, Giuseppe Mazzini. A gente tem uma sessão doutrinária feita pelos integralistas no Brasil. Deus, Pátria, Família, lá em cima, tá lendo, né? Pelo bem do Brasil, Deus, Pátria, Família. É a ação integralista, isso aqui foi em 1930. Aqui é um rótulo, né, que usa o Benito Mussolini, é um rótulo italiano. Isso aqui também é um rótulo de uma garrafa, né, italiana, que tá lá o Benito Mussolini, La Birra del Duce, a bebida do Duce, Deus, Pátria, Família, Mussolini, tá? Aí eu encontrei alguns cartazes antigos também, como esse daqui, tá? Torino, Roma. Eu não sei exatamente de onde que é. Aqui está escrito 1928 lá em cima. Dio, Pátria, Família, tá? Que é um livro. Mas eu encontrei esse outro aqui também, que fala do livro do fascista perfeito. Mesma coisa. Dio, la Pátria e la Família. Tá aqui, ó. Tá vendo o símbolo do fascismo, que é o FAT, né? Esses gravetos todos juntos aqui no meio, tá? E aqui desse lado você pode ler ali, lá em cima. Ou melhor, desse outro lado aqui. Peraí, deixa eu virar. Acho que assim vai ficar melhor. Aí. Aqui, ó. Fascista perfeito. Aí tem o fascismo ali. E Dio, la Pátria, la Família. Tá vendo? O fascista perfeito. É isso, cara. Eu vou falar o quê pra você? É isso. Você que tá reproduzindo essas coisas aí. Tá? Aí tem outro aqui também antigo. Manual religioso das Forças Armadas. Creio eu que é do período fascista também. Da Itália. Dio, Pátria e Família. Tá? Tá escrito lá embaixo, lá, Manual das Forças Armadas. Manual religioso, tá embaixo do Deus, Pátria e Família, você pode ler ali, ó. Deixa eu ver se consegue ler. Ali, ó. Manual religioso para os oficiais das Forças Armadas, tá vendo? Da Itália fascista, de Mussolini. E aqui tá a frase do nosso amigo aqui, o Giuseppe Mazzini. Nosso não, né? Amigo de quem gosta de ficar invocando esses lemas aí, né? Deus, Pátria, Família. O Giuseppe Mazzini, maçom Carbonária, grau 33, fundador da máfia. Quero falar com você. Ele fala em italiano, né? Evidente. Escreveu. Como meu coração me diz sobre as coisas mais sinceras que sabemos. Sobre Deus, sobre a humanidade, sobre a pátria e sobre a família. Ele foi um apoiador, idealizador, né, daquilo que viria a se tornar o fascismo, e acabou inspirando o nacionalismo italiano, nacionalismo revolucionário italiano. Então isso é uma questão aí que precisa ser compreendida. Tá? Aí, aqui é Defesa Pública, isso aqui é um site nosso, restauracionista, Restauração Nacional, Dever de Todos, né? Defesa Pública da Família Real Imperial Avistras Tâmara Lisboa,
E aqui, se você for ver lá, é bem interessante porque o autor dessa defesa pública, que é esse senhor aqui, Dr. Luiz Gonzaga de Medeiros Bezerra da Cunha de Albuquerque Mesquita, Defesa do Direito Histórico, Poder Tradicional, Poder Simbólico e Cultural. Ele é doutorado e mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, diplomado nos estudos avançados em Direito e Estado pela Universidade do País Basco, Espanha, 25 anos de ensino jurídico, professor titular da Faculdade Estácio de Sá, Natal, professor de nível superior da Universidade de Potiguar, pesquisador com diversas obras e artigos publicados. Tá? Então ele fez uma defesa pública da Casa Real Imperial de Avis, né, da qual eu faço parte e defendo, que é quem tem o poder legítimo, né, hereditário, baseado no poder tradicional, simbólico, no Brasil, tá? No Brasil, em Portugal, enfim, nos territórios do reino. E ele tem aqui, tem uma parte, isso é um texto bem longo, tá? Onde ele vai falar de Napoleão, que é bem interessante. O Império de Napoleão. Tá? Não podemos deixar de refletir que o Império Napoleônico foi, mais uma vez, a tentativa de unir a Europa através do império da violência, da dominação, da agressão e das pulsões de morte, consubstanciadas através de um período de muita guerra e pouca paz. Podemos falar assim conforme os ensinamentos de Fernand Braudel, que foi um historiador francês, né? Em Fracasso das Universidades Violentas. Desse modo, concebemos que a violência nunca bastou e quem quer que seja para se apoderar da casa europeia em sua totalidade. Então ele vai falar sobre esse ideário nacionalista falso, né, que é um falso nacionalismo, onde eles vão forjar um monarca segundo os interesses de uma elite, que não é a elite tradicional, não é a nobreza. Né? Ela é destituída, então ela é substituída por àquela altura, por uma chamada burguesia, que era uma elite mercantil, uma elite industrialista, banqueira, tá? Que vai colocar ali um governo que melhor atende seus interesses de dominação e domínio econômico, de controle econômico e exploração econômica de uma nação ou de um grupo de nações. Ou ainda formando blocos, né, hegemônicos, onde alguns países servem aos outros de acordo com os interesses dessas elites em questão. E aí a gente entraria no globalismo, ou, na verdade, o termo correto é globalização política. Tá? Globalização política é o que o pessoal chama aí popularmente de globalismo. Mas, então, isso é muito antigo. Isso que, na verdade, a gente viu a nova direita se apropriar no Brasil, esse lema Deus, Pátria, Família, ele além de ser fascista mesmo, como eu mostrei, ele é um lema que vem do fascismo, de fato, foi usado também aqui, como a gente viu pela Itália, né? Agora que a Giorgia Meloni, você vê que é a direita italiana, né? Quando venceu, eles também usaram esse lema, Dio, Pátria, Família, repetindo ali o pessoal que é contra a esquerda, né? Isso que é engraçado. Com o lema ali que foi criado pelo fundador da máfia, que era um revolucionário Carbonária. E esse pessoal pensa que é conservador. É engraçado isso. É triste, mas é engraçado. Essa aqui é uma das páginas que tem da Casa de Avis no Facebook, para quem quiser, né? Não sou eu que administro ela, mas está lá. Quadro da nobreza da Casa Real Imperial de Avis Trastâmara, Lisboa. Aqui da Antônio César, né? Príncipe. Tá? Então tá lá. Então essa é a diferença. Essa é a diferença de uma tradição legítima sendo defendida, sendo divulgada, sendo difundida, sendo explicada, né? E de um projetinho revolucionaresco que usa aí um político de estimação que vai mudar, não interessa qual seja, e vai usar lemas aí de revolucionários da pior espécie do passado e fazer você acreditar que ele é um messias político enviado por Deus para salvar a nação.
E o pessoal acredita e repete, e é triste. É claro, a gente faz parte de um grupo mais esclarecido, mas isso aqui é regra no Brasil, não é exceção não. Não pense que acabou e que o pessoal acordou. Não pense. Tá? Então tá lá, para quem queria ver, né? Ele ainda acrescentou liberdade, né, junto. Então é complicado, pessoal. É complicado. O Brasilzão aí tá precisando acordar, né? Então, como eu falei, aqui agora a gente vê mais uma vez o anjo custódio do reino, exterminando de Portugal a águia de Napoleão e a tropa francesa. Olha que interessante. Isso aqui é iconografia, né? Teve esse artigo também do Labs News, que é o Latin America Business Stories site. O revival tropical de expressões fascistas e nazistas, que é o que aconteceu aí de fato, né? O pessoal restaurou, lembra? Isso aqui, o Brasil acima de tudo, né? Que é o Deutschland über alles, mesma coisa lá da Alemanha, Alemanha acima de tudo, que era usado pelos nazistas. Aí você tem o Deus Pátria Família dos fascistas italianos. Cara, é assim, é mais do mesmo, tá entendendo? É uma repetição. Que a gente sempre tem falado, pessoal, recauchutando, requentando ideologias revolucionárias. Tá? Falta de informação, o pessoal acaba caindo nessas coisas, né? Como na França, na Espanha de Franco, né? O pessoal gritava muito o nome de Franco na rua, El Comandante, ou se fosse aqui no Brasil, El Capitão, o Capitão. E fica essa... É uma repetição, é engraçado que funciona e cola, né? Como é que pode colar um negócio desse, cara? Fico impressionado. Mas então é isso, tá, pessoal? É o que eu tô mostrando. Enquanto a gente tiver esses falsos conservadorismos, claro, a pessoa pode despertar para o comunismo, ela pode despertar para o liberalismo, né? Mas enquanto ela cair numa falsa ideia do que é, de fato, a verdadeira tradição, e aí eu termino, né? Explicando o que eu falei pro discípulo do Olavo, aquela vez que eu conversei, né? Veja, ele tentou convencer que conservador e tradição é a mesma coisa. Não é. Tá? Não é. O conservador, como eu falei, o projeto que é da Inglaterra, que visava conservar as instituições da monarquia da Inglaterra. Nós, como Brasil, fruto de vários golpes de Estado, após várias revoluções, nós vamos conservar o quê? Me diga. Quer conservar o quê? Que eu não estou entendendo. A palavra conservação, ela tem esse sentido, algo a ser conservado. O pessoal fala muito conservador nos costumes, então vou conservar valores culturais. Você pode até fazer essa gambiarra, né? Essa gambiarra semântica e usar a palavra dessa forma. Mas você jamais pode se considerar, então, um conservador político. Porque o conservador político, ele visa conservar instituições. Qual instituição você quer conservar no Brasil? Como conservador. Como é que você é conservador e você quer destruir as instituições? Tá entendendo? Então, não casa. Agora, isso é diferente, o que eu falei para o discípulo do Olavo, isso é diferente do conceito de tradição. Tá? A etimologia de tradição, que vem do latim traditio, significa, ou tem a conotação de passar adiante. Então, isso, você não precisa ter conservado, você pode passar algo adiante sem ter conservado aquilo, que é o que acontece no Brasil. Como é que você quer conservar uma tradição que se perdeu completamente, como a tradição real do Brasil? Mas você pode, sim, passá-la adiante, que é o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Isso é tradição, etimologicamente, semanticamente, falando a rigor, que é passar adiante aquilo, independente de ter sido de forma ininterrupta, ou se nós tivermos resgatado essa tradição para passá-la adiante, que é isso que nós estamos fazendo. Porque a verdade é que ela se perdeu. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Fundação Instituto Unionismo e Restauração escreveu: as elites internacionais utilizam as esquerdas como estilingue ou corda de um arco.
resetam a flecha ao máximo para que vá à destra com fulminante velocitas. Exatamente, e o professor Orlando Fedeli, inclusive, falava isso, que a direita se encarrega de cumprir etapas que a esquerda não consegue do processo revolucionário, né? Dicotômico. E falando em conservador, o professor Guilherme Freire recusa ser chamado de conservador. Ele me parece, eu não conheço, não acompanho muito ele, mas ele me parece ser um cara inteligente, e se ele é inteligente, ele tem que se recusar mesmo. O Vinícius pediu para compartilhar essa live nos grupos dos tios de WhatsApp. É uma boa, eu acho uma boa também. Christian escreveu: o problema das ideologias é que elas roubam o pragmatismo das coisas. Até uma simples roupa vira comunista ou fascista, sendo que são apenas pedaços de pano. Mais ou menos, né? Eu concordo, eu entendo o que você está falando, mas se você está usando uma roupa que ela tem um significado, e a palavra significado vem de signo, que é um sinal que quer dizer alguma coisa, quer expressar alguma coisa. Então, quer dizer, se eu tô com uma camiseta vermelha com uma foice com um martelo aqui, eu tô fazendo propaganda comunista, mesmo que eu tenha um iPhonezinho no bolso, né? Como muitos comunistas da iPhone. Mas você está fazendo a propaganda de algo. Quando você traz um lema Deus, Pátria, Família, ele vai remeter a alguma coisa. Então, quer dizer, Deus é o Deus segundo a nossa concepção, segundo nós entendemos, quem propaga isso, né? E há muita perversão já na palavra Deus ali, sendo mal utilizada, né? Não a palavra em si, a palavra não tem perversão, ela digamos assim, é neutra, ela tem um significado inerente a ela, faz parte dela, mas é mal utilizado. Então, assim, nós somos os defensores de Deus, depois vem a pátria e depois vem a família. Não é à toa que é cheio dos patriotas aí que perderam a família porque foram lá ficar protestando para fazer o que eles queriam com a pátria, né? Agora, é claro, muitas vezes é mal utilizado. Todo mundo é comunista, todo mundo é fascista, né? Então é mal utilizado. O pessoal da esquerda, para a esquerda, todo mundo é fascista, mas de fato, quando você vê um grupo que usa lemas, brasões fascistas, não está errado de todo chamá-los de fascista. Assim como não está errado você pegar um comunista da iPhone e chamar ele de comunista, porque ainda que ele não seja um comunista de fato, ele tem esse ideal. Essa é a ideia que ele defende. E por si só um comunista é um idealista, ele não é um realista. Assim como o anarcocapitalista, o ANCAP, ele é um idealista. Ele vive a partir de uma ideia que ele considera ideal, não a partir de como as coisas são, de fato. Então, ele é um idealista. Ele não vive pela realidade com os pés no chão. Ele vive de acordo com a ideia do que ele acha ideal. Então, assim é o fascista do Deus, Pátria, Família, assim é o ANCAP, assim é o comunista. Eles não são realistas, eles são idealistas. Não esquece aquele like, hein, pessoal? O Rodrigo Medeiros falou que o Mazzini queria ser Illuminati e talvez não teria conseguido, exatamente. Eu falei isso em aulas do Instituto, né? Eu mostrei cartas de um líder Illuminati, realmente, que desprezava o Giuseppe Mazzini. Desprezava, não queria de jeito nenhum ele na ordem. Ele pedia, mandava cartas querendo entrar, ele desprezava o cara. Então por isso que eu acho que ele não chegou a ser, né? Mas ele era um Carbonária líder, isso sim. Ele era um revolucionário Carbonária. E a Carbonária da Itália, a maçonaria Carbonária, ela tinha o objetivo declarado de derrubar a Igreja Católica, né? Então o objetivo deles era derrubar Roma na época, né? E conseguiram, mas eles não conseguiram fazer isso com a esquerda, como eles acharam que iam conseguir. Eles conseguiram com o nacionalismo revolucionário. Olha que interessante. Então, vocês não conseguem de um jeito, eles conseguem de outro. E assim vai. E a massa de manobra fica entoando lá, né, os seus bordões, que eles nem sabem quem criou esse bordão. Mas eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado a todos aí que acompanharam conosco. Ajudem a divulgar essa live, esse canal, se inscrevam, né? Quem não está inscrito ainda, tamo junto e até o próximo vídeo.